Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelo século dos séculos. É uma grande satisfação estar recebendo você aqui no canal Escatologia Plena, o maior canal de estudos do preterismo completo do Brasil. Todas as questões complexas da escatologia bíblica, você encontra as devidas respostas aqui para a glória de Deus. Reflexões empolgantes, tanto no campo teológico como no campo das ideias, todas as questões relacionadas à vinda de Cristo em glória, como também o pseudo fim do mundo, como se imagina que um dia vai acontecer, você entende à luz das Escrituras para a glória de Deus aqui nesse canal. Se você não é inscrito, desde já eu convido você para ser um inscrito em nosso canal, ativar o sininho das notificações para que você fique atento a todos os nossos trabalhos quando estivermos aqui desenvolvendo, tanto como nossas lives, também você poder participar em tempo real conosco, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, nesse episódio da série Não Haverá Ressurreição do Corpo Físico, queremos tratar a respeito da relação da queda de Jerusalém com a ressurreição do último dia, a ressurreição dos mortos. Muito se pergunta qual é a relação que se tem, por que o templo de Jerusalém teria que ser destruído para que se manifestasse a ressurreição dos mortos. É disso que iremos falar nesse episódio, em nome de Jesus. Por que a ressurreição dos mortos exige a queda do templo? Por que não pôde ser antes, com referência ao Pentecostes, quando o Espírito veio a habitar no homem? Então vamos entender essa questão ponto a ponto. Quando Adão pecou no Éden, ele perdeu a sua comunhão com Deus. Ele foi, naquela ocasião, expulso, segundo consta nas Escrituras, registrado lá em Gênesis capítulo 3, no verso 22. Essa expulsão, ela é muito interessante no que consta essa expulsão. Por quê? Porque define, toda a questão relacionada à redenção do homem na pessoa de Jesus Cristo, uma vez que Cristo, como o redentor dos pecados de seu povo, estava preparado desde antes da fundação do mundo. Então, você já aí percebe que o pecado adâmico não foi algo ocasional, estava dentro dos propósitos de Deus, pelo fato do Cordeiro ter sido preparado desde antes da fundação do mundo, segundo consta Apocalipse capítulo 13, no versículo 8. Então vejam, se Adão não tivesse pecado, iria possibilitar uma eternidade do homem no corpo físico, na matéria humana. O homem, ele foi criado, estava no Éden, viveria uma eternidade, porém na matéria física. Isso seria um desastre muito grande. Teríamos aí uma superpopulação na Terra que levaria ao caos, com certeza, um tremendo caos na criação. Se o homem, na natureza humana, que vive basicamente até, vamos dar aí, aos 90 anos de idade, já causa um grande desequilíbrio dos recursos naturais. Imagine esse homem na natureza física humana vivendo eternamente no corpo humano. Com certeza seria um caos, um desastre. Não teríamos uma terra por muito tempo, Não teríamos uma terra para a eternidade. Por isso a questão do pecado, o pecado à morte. Pois bem, o que ocorre nessa ocasião? Uma vez que Adão, ele perdeu essa comunhão que existia com Deus, Ele estava no jardim, ele tinha a presença constante de Deus, ele vivia em total, comunhão com o Criador, porém isso se perde. Morreu espiritualmente devido ao seu pecado, e o homem, ele passa a viver a sua vida pelo seu próprio instinto, no afã de saciar suas vontades. Ele passa a buscar saciar os seus desejos sem pensar, sem entender essa questão da moral, a questão do respeito, sem entender a questão do amor, sem pesar consequências.
ou qualquer violação moral. O homem sem Deus, ele passa a buscar obter os seus ideais sem pensar nos pormenores. O homem sem Deus não entende o que é moral, ele quer, na verdade, se saciar daquilo que deseja. Então ele vai em frente e busca fazer o que lhe melhor apraz em prol de alcançar os seus ideais. Vamos levar a questão do nosso cotidiano, aquilo que consta riqueza, fama, sucesso, diversão, força, inteligência, tudo isso muitas das vezes é fruto de trapaças, né? Esses desejos levam o homem à fornicação, trapaças, inveja, né? Adultério, inimizades, porfias, todo tipo de ganância que até mesmo levam as pessoas a assassinarem as outras. Como também temos a adoração a outros deuses, né? Quanto que buscam sucesso, fama, luxúria, uma boa posição na sociedade e busca por via da adoração de outros deuses que não seja o Senhor, Criador de todas as coisas. É quando então Deus ele propõe a lei. Deus estabelece a lei para que o homem pudesse ter um autocontrole, um autodomínio de si, passando por via da obediência da lei, né? Estar manifestando uma forma viável da sua vida aqui na terra. Então Deus escolhe Israel, uma nação pequena, uma nação escrava. Isso tem tudo a ver com a questão do pecado e da redenção na pessoa de Jesus Cristo. A gente entende isso muito seriamente nos escritos, né? Com referência à Páscoa, a saída do povo do cativeiro do Egito, que se simboliza o pecado. Tem tudo a ver essa questão, mas esse não é a questão que vamos entrar. Então, ele estabelece a lei e, por conseguinte, também estabelece uma forma pela qual ele estaria em comunhão com o seu povo. Institui assim o tabernáculo, né? Onde Moisés estabelece uma tenda móvel onde o povo estaria em plena comunhão com Deus, todas as vezes rendendo sacrifício, rendendo culto, obedecendo às orientações devido à lei, né? Isso acontece de forma natural. Mais tarde, esse tabernáculo que simbolizava a comunhão do homem para com Deus se torna um templo onde Deus passaria a habitar de forma constante com o seu povo em virtude da obediência da lei. Então é criado esse templo, teria que ser por Davi, mas Davi, por ser um homem de sangue, foi estabelecido por Salomão, né? O famoso templo de Salomão. Esse templo ele é invadido, né? Completamente destituído, destruído, e o povo de Deus, o povo de Israel, na ocasião disperso por Babilônia. Uma nação inimiga tomou Jerusalém, destruiu o templo. Essa invasão se dá justamente devido à infração do povo à lei. O povo não conseguia de forma nenhuma estar em constante obediência a Deus por via da lei. O povo retorna então do cativeiro, uma vez que Deus estabelece esse retorno, né? Há um reavivamento do povo com a questão da lei, a obediência. Porém, o povo de forma contínua entrando em descrédito diante de Deus por conta da desobediência à lei, à antiga dispensação. Era constante. Eles não conseguiam de forma nenhuma se mostrarem justificados por via da obediência da lei das obras. Até que surge o Messias, o tal prometido Messias, o Cristo. Então, qual era a missão de Cristo? Cristo veio para mostrar aos homens, então, nessa ocasião, né, que o problema do pecado é que os faziam completamente desfavorecidos a uma plena obediência a Deus. Eles estavam escravos. O pecado condicionava-os a uma escravidão a tal ponto de não conseguir se libertar. Por mais que eles buscassem obedecer à lei, eles não conseguiam de forma nenhuma se mostrar justificados. Por quê?
porque o pecado manifestava neles a morte por via da transgressão da lei, e por mais que eles estivessem à presença de Deus prefigurada no templo, eles não tinham de forma nenhuma a comunhão necessária para que pudesse ter uma vida justificada e assim viver na eternidade. Por mais aqueles que fossem mais sinceros à lei, mesmo assim padeciam e não tinham acesso à eternidade com Deus. Por quê? Por conta do pecado, que não o justificavam. É quando o Senhor Jesus vem, cumpre as leis como homem, né? O próprio Deus se faz homem, cumpre toda a lei, padece com morte de cruz, como oferta perfeita pelos pecados de todos aqueles que vierem a crer nele. O sacrifício vicário de Cristo foi designado para todos os seus filhos eleitos e predestinados, porém, deixando claro nesse sacrifício que ele traria a vida que se tinha perdido na pessoa de Adão. O segundo Adão, Jesus Cristo, iria, por via da fé nele, trazer a vida pela qual o homem tinha perdido. Primeiro, a vida moral, com a manifestação do Espírito, e isso se dá em Pentecostes, com a presença gloriosa do Espírito Santo no homem, trazendo assim a transformação espiritual, a ressurreição espiritual, a ressurreição moral que Adão tinha perdido no Éden, quando foi expulso do Éden, e a segunda, que era a vida eterna, com referência à redenção e à habilitação de um corpo completamente diferente, que possibilitaria ao homem viver eternamente com Deus, uma vez que estivesse ligado a Ele, favorecendo-o completamente a uma eternidade com o Criador, uma eternidade essa que Adão tinha perdido uma vez que tinha pecado contra Deus. É aí que você passa a entender a questão da importância do templo ruir. Por isso que é importante entender essa questão do templo, o templo ter que cair. Por quê? Porque o templo caído provou ao homem que a comunhão com Deus é muito mais que cerimoniais, que obediência de normas ou de culto religioso. Isso não existia antes lá no Éden, quando Adão estava presencialmente desfrutando da comunhão com Deus. Isso é religiosidade que acontecia com referência ao estatuto da primeira aliança. Não havia uma transformação de vida no homem. O homem vivia em constante pecado. Por quê? Porque a lei não removia o pecado. Deus provou ao homem, com a queda do templo, que a sua adoração por meio de regras é completamente falso e falho. É religiosidade. Por isso que, ao invés do Senhor criar uma morada física e estrutural onde o homem pudesse estar em plena comunhão com ele, ele decide então fazer morada no homem, para que, mudando o seu coração, ele pudesse, por meio de sua eterna e gloriosa graça, viver em perfeita comunhão com ele. Então o homem passou a ter essa perfeita comunhão com Deus, uma vez que ele obteve a justificação que há na graça da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tão somente por fé, sem abluções, sem sacrifícios, sem cerimoniais, mas tão somente pela fé. Logo, todos aqueles que estão em Cristo estão de volta ao jardim de Deus, que quer dizer presença e comunhão eternamente. Amém. Então foi por isso que foi necessário que o templo viesse a ruir. Não poderia existir ressurreição dos mortos sem que antes o templo caísse. Então você passa a entender do porquê a ligação da queda do templo de Jerusalém em 70, que se deu em 70, obviamente, e naquele momento acontecer a ressurreição dos mortos, a ressurreição do último dia, que infelizmente a tradição religiosa tem apregoado um aguardo eterno que nunca vai acontecer. Por quê? Porque já aconteceu devidamente no tempo quanto deveria ocorrer, em nome do Senhor Jesus. Então está aí mais um grande estudo para o nosso entendimento, o nosso aprazimento nas questões relacionadas à escatologia já realizada,
Glória a Deus por tua vida, você que tem acompanhado essa série conosco. Se você gostou, não deixe de dar um like nesse vídeo, compartilhar essa informação para teus amigos, né? E contatos que você tem nas redes sociais. Muito importante que eles conheçam tanto quanto vocês têm conhecido. E peço a vocês que vocês possam fazer aquilo que melhor que vocês fazem, que é deixar aqui um comentário com relação ao vídeo. Acredito que Deus falou profundamente ao teu coração. Um abraço e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Graça e paz.